O assunto que a gente vai trazer nesse momento, que a gente começa a trazer para você, é sobre a questão da meditação. Não é prática de meditação, não é nada disso. É falando sobre a relação que tem a meditação e o catolicismo, e a Igreja Católica. Acompanhe esse VT, depois a gente vai conversar aqui com o professor. A meditação costuma ser associada ao hinduísmo, o conjunto de diferentes manifestações religiosas surgidas na Índia. Mas levantamentos históricos mostram que as técnicas de meditação já existiam na antiga China e nos dias atuais foram incorporadas a outros contextos, religiosos ou não. Com a pandemia, muitos buscaram técnicas de meditação e relaxamento para desacelerar. E para os católicos, existem até aplicativos como o Hallow, que usa a meditação para criar o hábito de orações constantes e profundas. Por sinal, a meditação e o catolicismo podem caminhar juntos, sem conflito religioso e proporcionando um relacionamento mais próximo com Deus. Saiba mais sobre este assunto agora, no Bendita Hora. Eu estou recebendo aqui na Rede Vida Televisão o professor Francisco Borba. O professor Francisco Borba é sociólogo, coordenador do Núcleo de Cultura e Fé, Núcleo Fé e Cultura da PUC. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Estou muito feliz de o senhor estar aqui. Eu quero dizer que eu sei que é chato falar isso, mas eu sou seu fã mesmo, sou fã porque eu conheço o seu trabalho, né, seus escritos, e isso é importante. E admiro muito o trabalho. Só não sabia que você era biólogo e oceanógrafo também, sabia? Pois é a vida. Deus faz as coisas do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele quer, é verdade. Mas então, é interessante a gente trazer esse assunto aqui, justamente por conta disso, né? A gente, quando fala de meditação, a gente liga muito a questão do hinduísmo, a questão do budismo tibetano, ou do zen budismo, ou então também dessa coisa mais ligada ao Oriente, a meditação. Quando se fala em meditação, tem gente que até fica um pouco com um certo preconceito, ligando-se meditação ao catolicismo, à Igreja Católica. Mas não é bem assim, né, professor? Não, você pode pensar o seguinte: meditação é como arrumar a casa para receber uma visita. Interessante. Você arruma a meditação, qualquer meditação. Sim, isso vale em qualquer lugar que você... Falou em meditação, você está arrumando o seu interior, a sua vida interior, para alguma coisa. Tá ok? Você poderia dizer também que a meditação é como aquele se arrumar, se enfeitar, se vestir melhor, que você faz quando você vai para uma ocasião especial... Sei. Para um encontro, uma coisa assim. Que você toma banho, que você arruma, faz a barba, toma banho, bota uma roupa nova e algo assim. É mais ou menos isso. Você tem que colocar a sua vida interior em ordem para fazer as coisas. É verdade. E basicamente a meditação é isso. Então, em qualquer religião, inclusive para quem não tem religião, a meditação. É muito importante. Então, a meditação também não é uma prática religiosa. Não, exclusiva religiosa, não é, né? A meditação é uma prática mental, não é uma prática religiosa. Isso. Sem dúvida, você não consegue ter uma relação com Deus se você não tem uma vida interior minimamente ordenada. Então, para você ter uma vida religiosa sadia, você precisa ter meditação. Agora, tem gente que faz meditação sem ter nenhuma perspectiva faz meditação religiosa. Em vista, de repente, de um trabalho que ele tenha, ou desse mundo agitado, que é... Né, Quanto mais o mundo é agitado, quanto mais dificuldade a gente tem para ficar tranquilo conosco mesmo, mais a necessidade da meditação aparece para as pessoas e mais difícil fica elas acontecerem. Então, a meditação é uma prática, uma prática mental, é um exercício mental, né? Ou seja, eu tenho métodos para se fazer, existem métodos para se fazer meditação. Existem muitos métodos, de modo geral, sem querer entrar em especificidades de uma ou outra, o que caracteriza a meditação é você acalmar o seu espírito para você conseguir se entender melhor. Tá ok? Para o homem religioso, para a mulher religiosa, para a pessoa religiosa, esse
se entender, se colocar tranquilo, tem como objetivo um segundo momento que é a oração. Que é a oração. Digamos o seguinte, você se arruma bem para encontrar alguém. E na oração é esse encontro. É esse encontro. Se você está mal arrumado, o encontro pode não rolar. Não vai. Certo? Não vai dar, é verdade. Não vai ser bem como você queria. Não, é verdade, certo? Com certeza. Então é a mesma coisa. Então você faz passa pela meditação para fazer. Agora, existe uma busca maior hoje no mundo. Agora eu estou falando com o cientista sociólogo. Agora existe uma busca pela meditação. A gente percebe isso, não só agora, mas isso desde os anos 70 começou. O movimento hippie tinha muito essa coisa da meditação também, né? Dos gurus, dos grandes gurus, né? Que aconteceu. Se você for voltar até essa época dos anos 60, dos anos 70, você vai ver o seguinte: nós criamos uma sociedade materialmente muito confortável, porém com uma insatisfação interior muito grande. Nós aprendemos mais os problemas da nossa sociedade do que as soluções dos problemas. Então você aprende, agora todo mundo pode amar do jeito que quiser. Isso. Só que ninguém sabe amar. É verdade. Aí você não precisa obedecer o seu pai e sua mãe. Tá, mas quem é que vai me dizer o que eu tenho que fazer quando eu crescer? Sabe, esse tipo de problema. Sim. E, ao mesmo tempo, você tem uma coisa que hoje é muito mais drástica. Você tem uma cobrança cada vez maior sobre as pessoas. A gente, às vezes, não pensa, mas nós trabalhamos cada vez mais. Apesar de todo o processo de desenvolvimento, essas coisas. Tecnologia, tudo tecnologia, isso. Você trabalha cada vez mais, porque você hoje, se você soma o tempo que você tem que estudar, o tempo que você tem que de deslocamento. Agora, depois da pandemia, com o home office, melhorou um pouco. Mas se você pensa em termos de um século, você tem cada vez que estudar mais horas de trabalho. Você tem, como existe uma competição enorme pelo mercado de trabalho, você tem que responder, você tem que trabalhar. Tem aquele problema do celular, que você trabalha 24 horas por dia, porque você está ligado. Direto ali, Então, tudo isso, e se você está fora disso, você está em crise porque você não ganha o mínimo para ter dignidade de vida. Não, isso é uma reflexão muito interessante, porque se a gente pensa, não é saudosismo, não é só uma questão de constatação. As pessoas tinham tempo, aquele tempo que a gente fala de ir para casa, ele estava trabalhando, ele ia para casa, almoçava, terminava, dava para descansar um pouquinho, voltava para o trabalho. Isso não existe mais. Não existe mais. É interessante isso. E você se sente até mal se você faz isso. Se faz isso. Ou seja, tem mais tecnologia, tem mais condições, mas a gente não faz. Porque você está numa sociedade tão competitiva que você tem que dar sempre o máximo de você para garantir que você não vai perder o seu lugar na sociedade. Aquela luta de... E isso vai te deixando cada vez mais agitado, o silêncio interior fica cada vez mais difícil. A música, as pessoas pensam, a música hoje é feia, os mais antigos... A música é cada vez mais histérica, porque o ritmo de vida é cada vez mais histérico. Ela mais ou menos, ela vai só refletir. Vai refletir a vida. A vida. Se você hoje colocar uma música, que era uma música até agitada nos tempos dos nossos avós, uma criança de hoje, ela vai dizer, mas que música lenta. Minha vida é muito mais agitada do que isso. É verdade, interessante. Então você vai criando uma situação onde você não consegue mais ter paz interior. Você não consegue estar em paz com você mesmo. Você está o tempo todo sendo agredido por um excesso de estímulos e por uma necessidade de responder ao excesso de estímulos. Essa é a função. Aí a meditação aparece como alternativa. Como alternativa de dizer, dar uma parada em tudo isso. Vamos colocar nossa vida em ordem, vamos nos sentir bem conosco mesmo. Você olhar para dentro, você perceber tudo isso. Agora, professor, existe esse dia eu li sobre acho que uma pesquisa, não foi sobre um estudo, que fala, as pessoas estão tão descoordenadas em relação ao tempo,
que hoje as pessoas querem fazer tudo de uma maneira muito rápida. Nos Estados Unidos, eles perceberam uma coisa. Os jovens universitários e os jovens na high school estão abandonando a escola, estão abandonando a universidade, porque eles não suportam o tempo do professor falando para eles. Exato. Porque eles não cabem mais. Porque hoje o que aconteceu? Uma realidade. Você ouve uma mensagem no celular numa velocidade 2, as pessoas estão assistindo filme na velocidade adiantada, elas estão escutando músicas adiantadas. O senhor falou isso é uma coisa. As músicas já são agitadas, mas elas querem mais ainda. Isso está fazendo com que as pessoas abandonem, porque ele não aguenta ficar dentro de uma sala de aula de 45 minutos. Exato. É um problema. Olha, eu vou dizer para você. Tem alguns filmes que para eu assistir, eu tenho que assistir sozinho. Porque para eu assistir, eu tenho que assistir acelerado. Eu não consigo assistir no ritmo normal. Tá brincando? E olha que eu sou um cara meio velhinho, né? Dá para perceber que eu não sou... Olha que coisa. Mas a vida faz isso com a pessoa. A vida faz isso, a quantidade de estímulos. É verdade. Eu estou acostumado, por uma questão de vida, de estilo, a receber uma quantidade de estímulos por minuto, digamos assim, que fica muito lento. Muito lento, Professor, eu vou falar com a Márcia, mas o senhor toma café, quer café? Por favor, e esse café é muito bom. Eu vou servir o café para o senhor, depois eu vou tomar também. O senhor toma café com açúcar ou sem açúcar? Pode ser sem açúcar mesmo. Ah, meu Deus, eu vou falar uma coisa. O senhor que é sociólogo, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu estou muito preocupado que tem uma seita que está crescendo, chama a seita do café sem açúcar, porque agora e um monte de gente querendo aderir a essa seita. E está crescendo e ninguém fala nada. Mas é o seguinte, as minhas mulheres me acostumaram com as coisas doces. De vez em quando eu até posso ficar sem. Nossa, que saída, é verdade. Tem muita doce já, né? Ótimo. Acho que ótimo. Mas deixa eu dizer, minhas mulheres minha mãe, minha esposa e minha filha. E é bom. Ai, meu. Depois eu pensei... Falou, para não deixar nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. A gente vai ver agora o que o Papa Francisco diz sobre a meditação e depois a gente vai comentar aqui. Vamos ver. Quer mais? A meditação recebeu grande atenção nos últimos anos e há uma prática meditativa em quase todas as religiões do mundo. No cristianismo, não é diferente. Em 2021, o Papa Francisco declarou que todos nós temos a necessidade de meditar e refletir, pois a meditação representa uma barreira contra o estresse diário e o vazio que se alastra por toda a parte. Para o Papa, o fundamento da meditação cristã é Jesus Cristo. Ele declara: Para o cristão, a meditação entra pela porta de Jesus Cristo. Meditar significa ir ao encontro de Jesus, guiados por uma frase ou por uma palavra da Sagrada Escritura. O Papa ainda ressalta que a meditação do cristão deve vir através da oração e ser guiada pelo Espírito Santo. A meditação cristã, guiada pelo Espírito, nos leva a este diálogo com Jesus. Para nós cristãos, meditar é um modo de encontrar Jesus, graças à orientação do Espírito Santo. Eu acho que foi o professor que falou para o Papa Francisco, porque foi o que ele acabou de falar, que esse entrar e parar, organizar, e ter esse contato. Aliás, o Papa Francisco é um jesuíta, os jesuítas têm um jeito muito interessante na prática da meditação, que é a contemplação, né, de Santo Inácio de Loyola, que é a contemplação. Professor, ele usou muito a palavra meditação cristã. Existe a meditação cristã, ela difere das outras meditações? Sim, assim, a meditação cristã em si não difere, porém a meditação, para se tornar uma prática cristã, ela tem que ter alguma coisa a mais que a outra meditação não tem. Colocar a casa em ordem, todo mundo coloca. Isso. Receber Jesus Cristo, não é todo mundo que recebe. É verdade. Entende? Então, o que caracteriza a meditação cristã é que ela é uma preparação para o encontro com Cristo, para a oração. Sim. E aí vai acontecer uma coisa interessante, porque nas palavras do Papa, isso também vai começando a ficar claro. Pensa o seguinte, que
um casal, quando eles começaram a se encontrar, eles tinham que se preparar, cada um ficava na sua casa, se embonecando, se preparando para o encontro com o outro. Quando chega como eu, que já tenho mais de 30 anos de casado, não é que você pega e se prepara para encontrar com ela está do meu lado. Eu pergunto para ela, escuta, qual é a roupa que você quer que eu use hoje que fica boa? É verdade. Certo? Então, à medida que a convivência vai aumentando, a oração e a meditação vão cada vez mais se integrando, de modo que chega num ponto que você medita orando e ora meditando. Uma coisa tá vendo? As duas coisas ficam juntas. Isso mesmo. Mas é um caminho que não é que você tem que dizer, então vai ser assim desde o começo. Não, é um processo. Certo? Muito interessante. Quando você falou da meditação, que é um arrumar a casa, eu lembrei, quando eu era noviço, nós no noviciado, o padre mestre, a gente tinha todos os dias meia hora de meditação, mas antes da oração. Olha que interessante. Eu não tinha me atentado para isso. Meia hora de meditação, era pela manhã, era muito difícil porque a gente acordava, ia para a capela, meditar. Era para dormir. Sem comentar. Pelo amor de Deus. Então a gente tinha meia hora de meditação. Depois a gente tinha missa. Depois a gente tinha missa. Ou depois a gente tinha adoração e tal. Mas primeiro a meditação. Olha que interessante. Isso Exato. que é o caminho. É o preparar-se para entrar em contato com o sagrado. Com o sagrado, né? com Deus. E muito interessante. Então a meditação é realmente essa preparação. Agora, mais uma vez eu vou tocar nesse... as pessoas têm medo de meditação e por causa do preconceito de achar que a meditação está ligada com alguma coisa que não é da fé católica cristã. Como as pessoas acabam confundindo também com a questão da yoga, né? Que achando que isso é uma prática religiosa, que não é uma prática religiosa, mas de meditação também, de controle. Tem umas coisas que são muito curiosas. Eu lembrei quando a gente estava pensando para o programa de hoje. Por exemplo, eu conheci um padre que era responsável na diocese dele pelo diálogo com as religiões afro-brasileiras. Quando ele começou a fazer o diálogo, ele chegou para uma mãe de santo e falou: eu quero conhecer a sua religião até o fim. Eu quero me formar até onde der. Tudo. Ele me disse: eu virei pai de santo e nunca fiz nada que não estivesse dentro do cristianismo. Olha que interessante. Mas, tudo bem, mas por quê? Porque ela foi muito respeitosa em dar para ele as etapas da meditação, do exercício, de todas as práticas que tinha. E não cobraram nunca dele coisas que iam contra a fé dele. Isso mesmo. E ele também teve muito cuidado em não entrar naqueles aspectos que iriam se chocar com a fé. Isso, de fato, é complicado. Se você não tem essa sabedoria, pode haver algum sincretismo, a gente chama de um sincretismo. Aí o sincretismo deixa de ser uma diálogo. idolatria que não é legal. Agora, então é importante a gente, de um lado, não ter medo. O medo é sempre um inimigo da fé. Olha, interessante. Se você tem medo é porque a sua fé é pequena. Então, é importante não ter medo, mas ter um cuidado sempre de encontrar aquilo que o centro é Cristo, aquilo que aponta para Cristo. Se não está apontando para Cristo, se está apontando para o Babalorixá, se está apontando para o grande guru, se está apontando para o presidente da República, qualquer coisa não é cristão. Mesmo que alguém esteja dizendo que está sendo feito como Cristo. Se não é cristão, aí você se afasta. Mas tudo aquilo que você pode fazer apontado para Cristo, fique tranquilo. Muito interessante. A gente está terminando, mas eu rapidinho só vou perguntar uma coisa para o professor, bem rapidinho. A questão da Léxio Divina. A Léxio Divina é uma maneira bonita de, ao mesmo tempo, mistura a meditação com a oração. Exato. É o seguinte, é você ler uma passagem do Evangelho,
meditar sobre ela e transformá-la em oração. Esse é o esquema da Lexio Divina, gente. É o esquema da Lexio Divina. O importante quando você faz isso é você entender que tudo aquilo que você lê no Evangelho, de alguma forma, no Evangelho, na Bíblia, se você se coloca na posição certa, Deus está dizendo alguma coisa para você. Interessante, muito interessante. Tá vendo? Isso, então, aliás, a gente podia fazer um programa aqui sobre a Lexio Divina, que é interessante, que é uma maneira da gente rezar com a palavra de Deus, é uma maneira muito eficaz essa de oração e meditação, né, da Lexio Divina. Sem dúvida. Professor, muito obrigado. O senhor é muito bom, o professor é bom por isso, porque é claro, é cristalino nas coisas que explica. Eu queria agradecer. Muito obrigado mesmo. Professor Francisco Borba, que é sociólogo, né? E a gente, eu agradeço imensamente pela sua presença aqui. Muito bom, esclarecedora, né? E com muito conteúdo. Obrigado. A gente vai para o intervalo? Mas antes de ir para o intervalo, né, eu quero lembrar você, né, para você ficar mais perto da nossa família, da família aqui da Rede Vida, né, e para que você possa receber e ser, nesse momento, participar com a gente desses 28 anos do Canal da Família, a gente tem algo especial. Quem vai ser presenteado vai ser você. Você vai se inscrever por esse QR Code. Aponta o seu celular para esse QR Code aqui. Ou então por esse site aí, que está aqui na tela, e você vai concorrer a uma ligação do seu apresentador preferido, viu? Você vai lá, se inscreve, põe lá quem que é o seu apresentador favorito e a gente, de repente, vai sortear e ele vai ligar para vocês conversarem, para você chamar ele para tomar um café, para você chamar ele para comer na sua casa, que tomara que seja eu, então, o seu apresentador favorito. Mentira, para qualquer um pode ser, tá bom? Rapidinho a gente volta, professor, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço.